Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite novamente, né? Vamos dar continuidade então à aula sobre caligrafia técnica e eu terminei o primeiro vídeo explicando as questões dos materiais, pedindo que vocês fixassem a folha aí na mesa, uma folha A4, e agora a gente vai então fazer uma graduação, a gente vai preparar essa folha para poder então utilizar a caligrafia técnica sobre ela, ok? Bem, não é simples aqui, eu não tenho equipamento e tudo mais para poder, né, filmar da melhor maneira, bem iluminado, usando também o grafite. Então eu preparei algumas imagens, né, dentro de um software aqui, para tentar deixar o mais claro possível para vocês o que a gente vai ter que fazer, qual é o resultado, né, final dessa questão da caligrafia. Então, que fique claro que vocês vão fazer isso à mão, medindo com a régua, riscando aí com o lápis ou com a lapiseira, e aí o objetivo realmente é praticar, né? Mas assim, eu não vou repetir item por item fazendo o desenho à mão aqui, porque isso ia demandar um recurso aqui e tudo mais para essas gravações que eu não estou tendo nesse momento. Conto com a compreensão de todos aí, mas eu penso que com as imagens que eu vou mostrar todo mundo vai conseguir entender sem problemas. Tudo bem? Bem, vamos lá então. Aqui, ó, nós vamos começar fazendo uma margem de 1 centímetro, ou como a gente viu no vídeo anterior, 10 milímetros aí na nossa folha. O que significa isso então, né? Ó? Então, reparem que é aqui, ó, vou ampliar aqui a imagem. Esse ponto aqui é exatamente como se fosse, né, o final aqui da nossa folha, né, o ponto onde a folha foi cortada. E a gente vai fazer, né, de todos os lados aí, a gente vai traçar essa linha aqui, ó, né? E essa linha vai ter de distância, né, exatamente 10 centímetros. Ou, como nós já vimos lá no vídeo anterior, exatamente 1 centímetro. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá sobre a graduação da sua régua, né, o jeito a demarcação da sua régua e dá uma olhadinha em como que deve ficar essa medida aí, né? Cuidado com aquilo que eu falei, onde o ponto zero é o ponto que você tem que realmente pôr em cima do papel para poder fazer a marcação aí. E aí você vai medir até 1 centímetro para riscar. Como a gente não está fazendo uso de régua paralela, nem de nada do tipo, você vai ter que fazer a medição em 2 pontos para garantir que fique retinho. Então, por exemplo, mede daqui até aqui, eu tenho uma marcação e aí eu vou, por exemplo, né, vou desenhar de novo aqui, né? Então, eu medi daqui até aqui, sei que eu tenho esse 1 centímetro, eu vou medir daqui até aqui, aí você vai pegar a régua e vai ligar os pontos aqui, ó, né? Então, a régua passando daqui até aqui, isso garante com que fique retinho, sempre a mesma distância entre os elementos aí, ok? E aí você vai fazer isso em todos os lados. Nós vamos fazer essa medida de 1 centímetro, né, de 10 milímetros, de todos os lados da folha, que vai ficar exatamente nessa proporção, né? Lembrando que folha A4, né? Já falamos isso na aula anterior, aqui no vídeo anterior. Então nós vamos usar a folha A4. Feito depois que a gente fizer essa margem aí em volta da nossa tela, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar as linhas muito parecido. Quem já fez caderno de caligrafia lá na época de escola, porque tinha uma letra muito feia, confesso que esse era o meu caso. Quem já fez caderno de caligrafia vai lembrar bem de como que era o caderno de caligrafia. Então ele tinha as linhas e depois tinha uma marcação no meio da linha que servia lá para separar maiúsculo e minúsculo. Para a caligrafia técnica, da forma como a gente vai trabalhar, vai ser exatamente isso. Então nós vamos preparar agora as linhas. Vou fazer em 2 etapas, montei 2 imagens aqui para vocês entenderem o que você vai riscar primeiro e o que você vai riscar depois. Então vamos lá, ó. A nossa folha aqui, ó, ela vai ficar dessa maneira aqui. Então a gente vai precisar criar as linhas e as nossas linhas também vão ter o distanciamento de 1 centímetro entre elas. Eu sei que lá no final vai dar uma diferençazinha, porque a folha A4 ela tem 297 milímetros. Então a última lá, na hora que como a gente está dividindo tudo por 10 milímetros, vai dar uma diferença. E não tem problema, porque a última linha a gente não vai usar. Então, ó, o que a gente vai fazer aí? Vou pedir para vocês com bastante cuidado aí, né, entender. Então você vai, assim como você já fez a marcação para fazer as margens aqui, depois da margem feita, você vai começar a
medir entre elas 10 milímetros, 10 milímetros. Então, todas as demarcações aqui, ó, pegando a sua régua aqui, se você fazer a marcação da sua régua, você vier medindo item por item aqui, ó, cada uma dessas linhas aqui, é óbvio que eu não coloquei a medida em todas, senão o desenho ia ficar meio esquisito, mas entre cada uma delas vai existir exatamente essa distância de 10 milímetros ou de 1 centímetro. Então, aquele mesmo esquema, vamos ter que medir duas vezes. Faz a marcação daqui até aqui com a tua régua, tem 1 centímetro. Faz daqui até aqui, tem 1 centímetro. Aí você vai pegar a régua e vai riscar aqui, vai ter a primeira linha. Dessa linha para outra, marco daqui até aqui, marco daqui até aqui, vou saber onde eu tenho que passar a próxima linha. Então, 1 centímetro de novo acontecendo entre elas aqui. Com isso, nós vamos ter aí a nossa folha já com as linhas todas montadas aí, né? E aí nós vamos ter a folha com as linhas que a gente precisa para esse momento aí, para conseguir fazer o desenho que a gente precisa. Tudo bem então? Então, ó, etapa número 1, fizemos a margem de 1 centímetro em volta de toda a folha, usando a folha no formato aí retrato, né, ela em pé. Depois a gente fez agora então a marcação, a gente vai fazer a marcação de 1 em 1 centímetro para ter as linhas na nossa folha. Ah, professor, não posso pegar uma folha de caderno pronta, já com linha, com margem e tudo mais? Melhor não, porque você não vai ter a próxima graduação e aí não vai dar certo aí, porque cada caderno usa uma medida e tudo mais. A gente vai usar um tamanho bem específico aí para poder trabalhar. Então vamos lá para a questão da nossa, a segunda folha nossa de desenho, a segunda folha não, desculpa. A segunda graduação, a segunda marcação que a gente vai fazer nas nossas folhas, que é exatamente essa daqui, ó. Então, veja bem, nós vamos subdividir a nossa linha, vai existir mais uma divisão aqui na nossa linha, vou passar a medida daqui a pouquinho, só que essa subdivisão, ela vai acontecer linha sim, linha não, linha sim, linha não, sim e não. Então presta atenção, não vai repetir essa marcação em todos eles. Para ficar melhor a estética da folha, e eu adianto que a gente não vai conseguir, nós vamos fazer todas as, estamos falando de caligrafia técnica, a gente vai fazer todas as letras do alfabeto, inclusive os números. Então a gente não vai conseguir fazer isso numa única folha, não tem linha suficiente numa única folha 4 para isso. Mas para ficar esteticamente mais interessante, a gente vai fazer uma sim, uma não, fazendo essa marcação aí. E qual é a medida então dessa marcação, né? E aí tem um detalhe importante aqui também, ó, vocês percebam na imagem que a gente vai ter que usar uma linha mais fininha. Então, na hora de forçar o lápis ou a lapiseira, você vai fazer a primeira marcação, as linhas que a gente fez agora um pouquinho mais grossa, e essa demarcação no meio da linha aí, subdividindo as linhas que nós vamos escrever, você vai deixar ela um pouquinho mais fininha, você vai pôr menos peso aí no seu lápis ou na lapiseira, para ela não chamar tanta atenção assim. Ela vai ser uma linha só de um recurso ali, só para a gente manter um determinado alinhamento, mas ela não pode aparecer tão forte assim no nosso desenho. Tudo bem, então? Bem, qual é a medida dessa linha? Fiz um zoom aqui, ó, ampliei a minha folha, estiquei o tamanho dela para a gente entender qual é a medida. Não é exatamente no meio. Lembrando que a nossa linha tem 1 centímetro ou 10 milímetros entre uma e outra. E aí, depois que você fez todas, não pula etapa não, hein? Vai por mim que fica mais fácil. Marcou todas as de 1 centímetro? Ok. Agora volta fazendo essa marcação aqui, ó. Então você vai pegar aqui, ó, marcando se você for medir de baixo para cima, você vai medir exatamente 6 milímetros. Se você for marcar de cima para baixo, você vai medir 4 milímetros. Lembrando que o total é 10 milímetros ou 1 centímetro. Então, todas essas subdivisões que nós estamos vendo aqui, ó, que como eu já falei agora, ela tem que ser um pouquinho mais fina. Então, você vai fazer aqui, ó, você vai medir aqui, ó, a distância entre elas vai ser na parte de cima aqui 4 milímetros e na parte de baixo vai ter que dar 6 milímetros. Então, você já acha que já pegou o jeito de riscar aí, né? Já fez as marcações todas com 1 centímetro. E agora, linha sim, linha não. Não esquece isso, hein? Que é linha sim, linha não. Linha sim, linha não. Nós vamos fazer essa subdivisão mais fininho, que na hora que a gente começar agora a fazer as letras aí, você vai entender o porquê dela aí. Tudo bem, pessoal? Bem, então, ó, recapitulando um pouquinho da aula de hoje aí, nós temos então, com a folha fixada que a gente viu no vídeo anterior, a margem de 1 centímetro na folha, né?
marcando, mede 2 vezes para ter certeza que está ficando tudo bem retinho, acompanhando aí a angulação da nossa folha. Fez o contorno de todos os lados, vai começar dividindo de cima para baixo, de 1 em 1 centímetro, linhas horizontais, vai fazer todas as linhas horizontais. Depois que fizer todas as linhas horizontais, uma sim e uma não, começando lá da primeira, a gente vai subdividir o meio dessa linha, marcando lá 6 milímetros para cima, né? 4 milímetros ali. Então você vai fazer essa submarcação aí mais fininha, que a gente vai usar na hora de definir cada uma das letras. Combinado? Bem, como eu falei, não precisa nem fazer uma folha só, a gente vai usar mais de uma folha para conseguir fazer tudo isso. Então, se quiser deixar pronto aí umas 3 folhas graduadas dessa maneira, com a margem, com as linhas e com essa subdivisão, linha sim e linha não, pode fazer que a gente vai utilizar. Beleza, gente? Agradeço então, a gente se vê aí na nossa aula, na nossa próxima aula. Obrigadão, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.